Xander superchatei R$2. Xande, como você venceu a luxúria na adolescência? Como que eu venci a luxúria na adolescência? Irmão, bom, vamos lá. Primeiro de tudo, quando você usa a palavra luxúria, irmão, quando você vive em pecado de luxúria, você já tá num nível muito avançado de profanação em relação a mulheres, a relações sexuais, esse tipo de coisa. No meu caso, o que houve na minha adolescência é que, em determinados momentos, durante as minhas idades, ali, 15, 16, 17, 18, 19 anos, de formas pontuais, então o que acontecia? Na minha adolescência, eu passei aí, durante vários anos da minha vida, de forma pontual, eu ficava muito tempo sem... Sentei errado pros... Então o que acontecia na minha adolescência? Eu passava aí longos períodos de tempo sem me relacionar. No entanto, inevitavelmente eu acabava sucumbindo. Então, eu tive uma fase complicada nesse sentido, dos meus 15, 16 anos até por volta dos 19, 20 mais ou menos, tá? Eu não lembro exatamente as idades que eu tinha, porque já faz muito tempo. Hoje eu tenho 30 anos, né? E também não é como se eu ficasse lembrando disso toda hora. Então eu tive ali uma adolescência que infelizmente eu sucumbi. Que nem eu já falei pra vocês, inclusive na live com a minha esposa, né? Quando eu fui pro colegial, eu achei que eu tinha que seguir minha vida, que eu tinha que fazer minhas coisas e acabei meio que sucumbindo durante essa faixa etária aí. Então o que que acontecia, irmão? Você perguntou como que eu venci a luxúria. Primeiro que assim, eu não tava sucumbido pra luxúria. Eu errava, eu pecava de forma sistemática, de tempos em tempos. Entende? Luxúria é um negócio muito mais poderoso, mais forte. É quando o cara tem uma conexão ali muito podre com as mulheres do mundo e vive sempre pecando. No meu caso, foram etapas. Isso foi por etapas. Não foi de forma constante. Não é como se, tipo assim, o Xandão todo final de semana ia pra festa profanar. Não, minha vida nunca foi assim. Eu sempre fui um cara que gostei de ficar em casa. Tamo junto, irmão. Toma aí, vai tomando. Que mané gostoso que é, rapaz? Eu sempre fui um cara focado nos meus treinos, mais focado em ficar em casa. Chegava numa determinada época, que eu tava de saco cheio, acabava sucumbindo, entendeu? Por fraqueza psicológica mesmo. Tava com aquela testosterona toda, libido a todo vapor, acabava errando. O que que acontecia? Agora que entra o detalhe interessante. Toda vez, das vezes, desde a primeira vez que eu pequei e acabei fornicando, eu fui apenas para satisfazer meu desejo carnal. Francisco mandou R$5. No dia seguinte, eu me sentia um lixo. Parecia que eu tinha usado droga. Parecia que eu tinha usado droga, por exemplo. A sensação é que eu tinha infectado meu espírito, entendeu? Por ter tido uma relação totalmente fora de contexto e sem lógica, sem fundamento nenhum. Eu me sentia mal com isso. Só que como eu não tinha tanto conhecimento bíblico na época, muito pouco na verdade, eu não tinha entendimento pleno, bíblico do que estava acontecendo comigo, no âmbito espiritual, eu achava que eu estava com algum problema, porque eu pensava assim, caramba, eu tenho vontade de fazer as coisas, eu vivo sempre resistindo a isso, e quando eu decido, através do meu impulso, satisfazer os meus desejos, eu fico mal, tem alguma coisa errada acontecendo. Eu acho que eu devo ser um cara problemático, eu achava que eu estava com problema, entendeu? Porque, tipo assim, em contrapartida, eu via que os caras aí metiam louco, ficava com as meninas tudo sem vergonha, e eu achava que tava errado. Eu achava que eu era o errado. Por vezes eu pensei, caramba, será que eu sou errado? Então tem alguma coisa errada comigo, cara? Graças a Deus, das vezes que eu pequei nesse sentido, foram poucas. Eu consigo me lembrar de todas elas, porque foram poucas. Graças a Deus. Eu fui um cara abençoado, rapaziada. Vocês não têm noção. Rapaziada, eu, na minha adolescência, e já ali com 18, 19, 20 anos, 22... Calado você! Eu tô falando pra vocês aqui das vezes que eu sucumbi. Mas e das vezes que eu resisti? Graças a Deus, as vezes que eu resisti foram infinitamente superiores às vezes que eu sucumbi. Então eu fui abençoado nesse sentido. Mesmo sem saber o que estava acontecendo comigo espiritualmente, eu resisti. Eu tive diversas oportunidades de sair com mulheres e eu sempre recusei, na maioria das vezes. Só que aí aquele negócio, texto lá em alta, treinando, libido, chegava uma hora que sucumbia. Consegui resistir aí o máximo que deu, mas também errei muitas vezes. Me sinto mal com isso até hoje, tá? De quando em quando eu me pego pensando nas coisas que eu fiz quando eu era mais novo, naquele pensamento que eu tinha que seguir o meu próprio caminho. Eu
deixei uma oportunidade de ouro passar, né? A questão com a minha mulher lá, enfim. Minha mulher hoje, né? Mas enfim, são coisas que não vale a pena ficar citando. O foco principal disso daqui é o seguinte: resista o máximo possível. Se você conseguir se manter puro, vocês entendem agora por que eu falo pra vocês se manterem puros até encontrarem uma mulher de verdade? Não cometam os erros que eu cometi. Isso só vai atrasar o lado de vocês como atrasou o meu. Só vai trazer sujeira pro espírito de vocês. E isso abre portas para demônios operarem na vida de vocês. Toda vez que eu ia lá e errava nesse sentido, aconteciam coisas ruins comigo, rapaziada. E isso daí, obviamente, não é o acaso. E eu fui pegando esses padrões durante a vida. Eu sempre fui bom em detectar padrão das coisas. E sempre observei o comportamento alheio. Então, eu ficava naquela dúvida de quando em quando. Eu falava, caramba, será que tem alguma coisa errada comigo, velho? Eu vejo todo mundo fazendo o contrário do que eu faço, parece que as pessoas estão bem com isso. Depois eu fui entender que, na verdade, as pessoas estavam caídas. A vida delas eram podres. Podres. Não eram pessoas que tinham personalidade e convicção. Não eram pessoas apegadas aos bons valores. Eram pessoas fracas de espírito. Vocês estão entendendo? Foi aí que eu comecei a despertar, biblicamente falando, que se sofra. Então aí eu comecei a entender mais sobre espiritualidade, eu comecei a estudar junto com espiritualidade a questão política, despertei para a política, eu comecei a adquirir muito conhecimento, foquei nisso durante vários anos da minha vida. E aí eu fui me apegando ainda mais a Deus, porque eu sempre tive fé em Deus. Sempre. Eu sempre tive alguma coisa no meu coração que me dava plena certeza que Deus existia. Então, você me perguntou como eu venci a luxúria. Não estava sucumbido para a luxúria, mas estava pecando. E consegui ir vencendo isso conforme o tempo foi passando, graças a Deus. Né?